Biografia de Mary Slessor, capítulo 10. Jane. As mulheres locais choravam alto e estendiam as mãos para tocar em Mary enquanto ela era carregada até a canoa. Em março de 1883, as mulheres locais choravam alto e estendiam as mãos para tocar em Mary, enquanto ela era carregada até a canoa. Era março de 1883 e Mary adoecera de novo. Ela se encontrava enferma demais para se medicar e esperar a doença passar. Dessa vez, para se recuperar, ela precisava seguir até Dunktown, onde poderia obter a assistência médica adequada. No mês que passara, 2 missionários haviam morrido em Calabar. Um deles se chamava Samuel Edgerly, um dos amigos mais chegados de Mary. Samuel partiu para explorar a região mais acima do rio Calabar. Ele havia conseguido chegar a Atam, uns 260 quilômetros em direção ao interior. No caminho de volta ficou doente e foi obrigado a parar e descansar em um povoado. Infelizmente, a rede em que ele estava dormindo se partiu durante a noite, derrubando-o no chão, ferindo as costas dele. A tripulação de Samuel, sem saber mais o que fazer, colocou-o na canoa e remou até Dunktown. Samuel morreu logo depois de voltar, antes de poder contar a alguém sobre o que observara até aquele momento rio acima. Logo depois disso, o estado de saúde do Dr. Mackenzie piorou e ele morreu. Estivera doente por cerca de 1 ano, com altos e baixos, muitas vezes precisando ser carregado até a cabeceira de um paciente para poder diagnosticar a condição dele e prescrever remédios. Mary sentiu que a colocavam de forma gentil no fundo da canoa, pronta para ir a viagem rio abaixo até Dunktown. Ela já havia feito arranjos sobre o que deveria acontecer com as crianças caso ela morresse. Isto é, todas exceto uma. 2 semanas antes, Mary havia corrido pela selva no meio da noite na esperança de alcançar um par de gêmeos, antes de serem mortos. Uma mulher de uma aldeia vizinha arriscou a vida para informar Mary do nascimento deles. Mary chegou no momento em que um buraco foi aberto na parte de trás da cabana para lhe passar os gêmeos. Como os aldeões acreditavam que significava muito azar carregar um bebê gêmeo pela porta de uma cabana, um buraco de saída especial era aberto e depois fechado com lama. Os gêmeos ainda estavam vivos e Mary correu para dentro da cabana, gritando loucamente. Ela agarrou os 2 bebês e correu de volta para a selva, deixando para trás um grupo assustado de parentes que vieram testemunhar o assassinato deles. Os parentes não seguiram Mary de volta ao longo da trilha para Oldtown. Era muito perigoso viajar pela selva no escuro da noite. Mary, porém, não se importava. Ela tinha os bebês aninhados em segurança em seus braços e orava em voz alta e recitava alguns salmos enquanto corria. Quando ela voltou para sua cabana em Oldtown, acendeu uma lâmpada de junco e examinou os gêmeos, um menino e uma menina, ambos pequenos, mas saudáveis, até onde podia perceber. Ela moeu algumas bananas da terra e as misturou com água fervida para alimentar os bebês. Depois ela os embrulhou em uma manta e os colocou ao lado da cama. Os gêmeos sobreviveram e a assistente de Mary a ajudou a cuidar deles. No momento, Mary cometeu um erro. Ela havia deixado os bebês para trás em um domingo, enquanto fazia suas rondas de pregação nas aldeias vizinhas. Enquanto ela estava fora, a família dos gêmeos enganou a ajudante de Mary para tomar emprestado o menino. 1 hora depois, o bebê foi encontrado morto por estrangulamento no caminho da selva. Mary chorou quando ouviu a notícia e jurou não perder a menina de vista. Agora mesmo, tão doente como estava, insistiu que Jane, como ela chamava a garotinha, fosse com ela a Dunktown. Quando Mary chegou ao grupo de cabanas da missão, o Dr. Evan estava lá para encontrá-la. Ele era um médico novo que havia chegado recentemente a Calabar para estudar com o Dr. Mackenzie. Em vez disso, ele se viu assumindo o lugar do médico. O Dr. Evan tratou Mary da melhor forma que pôde. No entanto, ele não tinha muita esperança de sua sobrevivência. Quando o navio mensal chegou da Inglaterra, ele sugeriu ela voltar à Escócia nele. Ele a informou de que ela provavelmente morreria na viagem. Contudo, ele tinha certeza de que Mary morreria de qualquer jeito se ficasse em Calabar. Mary concordou em ir com uma condição: levar consigo a bebê Jane. Todos os que estavam no prédio da missão, incluindo o reverendo Anderson, achavam isso uma loucura.
O que aconteceria com a bebê se Mary morresse no caminho de volta? Quem cuidaria dela? Mary ouviu todas as objeções, mas não mudou de opinião. Se ela voltasse à Escócia, seria com a bebê. Do contrário, ela temia que Jane fosse caçada e morta por sua família como seu irmão. Por fim, o reverendo Anderson cedeu à teimosia de Mary, e ela e a bebê partiram para a Escócia. Enquanto o vapor seguia rumo ao norte, Mary não morreu. Em vez disso, sua força começou a renovar. Ela não sabia por que estava melhorando, a não ser, talvez, porque soubesse que Jane precisava dela viva. Desde o momento em que Mary saiu do navio, Jane foi o centro das atenções. A maioria das pessoas nas Ilhas Britânicas nunca tinham visto um bebê africano, e Jane era especialmente delicada com os cabelos pretos encaracolados e o sorriso espontâneo. Mary não podia andar na rua em Dundee. Todas as pessoas passavam e olhavam para Jane, faziam perguntas sobre ela. Isso divertia Mary, que pensava em como acontecia o inverso sempre que ela visitava as aldeias africanas remotas, onde ela era a singularidade que todos vinham ver. A família de Mary amava Jane. A senhora Slesson estava totalmente apaixonada por sua criança, que ela chamava de neta. Jane foi batizada na igreja Wishart Memorial. Por fim, a força de Mary voltou totalmente, e ela foi capaz de começar a temida rodada de palestras nas igrejas. Desta vez, porém, ela tinha um bebê, Jane, e isso fez toda a diferença. Para os membros que iam ouvi-la, Jane era um pedaço da África que eles podiam tocar e segurar. Ela era uma evidência tangível que os missionários salvavam vidas e desafiavam os costumes bárbaros. Em todos os lugares que Mary se dirigia, o dinheiro era ofertado de forma muito considerável para a missão. Embora isso parecesse uma coisa boa, na verdade acabou por impedir Mary de retornar a Calabar mais cedo. Em janeiro de 1884, 8 meses depois da chegada de Mary a Dundee, Mary sentia-se bem o suficiente para retornar a Calabar. A Junta das Missões Estrangeiras, no entanto, insistiu para que ela ficasse mais tempo e fizesse mais visitas às igrejas. Eles salientaram que a missão em Calabar precisava de mais dinheiro e recrutas. As palavras de Mary estavam fornecendo os 2 elementos em grande quantidade. Mesmo relutante, Mary concordou em ficar e visitar mais igrejas com Jane. Embora ela realmente não quisesse ficar mais tempo na Escócia, Mary logo ficou feliz por ter ficado. Uma de suas irmãs ficou muito doente com tuberculose e Mary pôde ajudar a mãe a cuidar dela. O médico disse à sua irmã que ela precisava se mudar para um clima mais quente se quisesse ter alguma esperança de sobrevivência. Mary ficou desesperada. Como ela não podia deixar a irmã quando estava tão doente, elaborou um plano. Ela pediu permissão à Junta de Missões para levar a irmã consigo para Calabar. A Junta recusou. O plano não teria funcionado de qualquer maneira, porque a senhora Slesson pegou tuberculose de sua filha. O único membro saudável da família que restou foi Susan, a outra irmã de Mary. Mary sabia que não poderia voltar à África e deixar a família nessas condições. Assim, elaborou outro plano. Alugou uma casa no sul da Inglaterra, onde o clima era mais quente. Mary se mudou com a mãe e a irmã doentes para lá, enquanto Susan ficou em Dundee por algumas semanas para poder acertar os últimos detalhes. Então, o inacreditável aconteceu. Mary recebeu a notícia de que Susan havia morrido. Ela ficara hospedada em Dundee com uma amiga, que a encontrou morta na cama certa manhã. Mary, sua irmã e sua mãe ficaram arrasadas. Quem cuidaria das 2 inválidas agora? Mary correu de volta para Dundee para enterrar sua irmã. Enquanto estava lá, tomou uma decisão dolorosa. Permaneceria na Inglaterra com a família. Seu trabalho missionário em Calabar teria que esperar. Esta era uma escolha desagradável. No entanto, Mary não via outra opção. Ela agradecia a Deus por ter a bebê consigo como lembrança da África. Quando Mary voltou de Dundee para encontrar sua mãe e sua irmã, contou à mãe sobre sua decisão. A senhora Slesson não ficou nada feliz com isso. Ela podia perceber que o coração de Mary estava em Calabar e não desejava que o trabalho de sua filha parasse por sua doença. Ela argumentou ininterruptamente com Mary, até que em setembro de 1885, Mary pediu a uma amiga cristã em Dundee para vir até sua casa e assumir o cuidado de sua mãe e irmã.
Ela se ofereceu para pagar a amiga com sua mesada, que recomeçaria assim que ela partisse para a África. A amiga concordou e Mary começou a fazer planos para voltar a Calabar com a bebê Jane. Ela estava convencida de que seria a última vez que viria sua mãe e irmã. A despedida foi triste e dolorosa. No entanto, Mary sabia que sua mãe era uma escocesa teimosa. Não aceitaria as coisas de outra maneira. Nas tardes, a bordo do navio, enquanto Jane estava dormindo em segurança em seu beliche para um cochilo, Mary se sentava no convés e observava o mar quebrar sobre a proa do navio. Ela pensava em Calabar, que era tão lar para ela quanto Dundee, talvez até mais. Mary estava ansiosa para falar Efik de novo e ver seus amigos em Old Town. No entanto, desta vez, ela não ficaria morando em Old Town. O comitê de missões havia informado disso pouco antes de zarpar. Desta vez, ela deveria ser realocada em Creektown. Duas missionárias, as senhoritas John Stone e Ed Gerley, irmã de Samuel Ed Gerley, estavam morando em Creektown e as duas estavam doentes demais para continuar ali. Portanto, Mary fora convidada a tomar o lugar delas. Ela poderia ter dito não, mas não sem causar muitos conflitos. Então concordou com a mudança. Além disso, Mary poderia pensar em algumas coisas boas decorrentes da permanência em Creektown. Aquele era o povoado do rei Ion, seu amigo e protetor, e ela contava com muitos outros amigos por lá também. Huck e Goldie e sua esposa estavam trabalhando naquela estação. Mary passou a respeitá-los muito ao longo dos anos e aguardava ansiosamente a chegada deles. E o mais importante, Jane ficaria mais longe ainda de sua família, que sem dúvida ainda deveria querer matá-la. No entanto, também havia algumas desvantagens na residência em Creektown. Mary teria que viver um estilo de vida mais europeu, recebendo convidados brancos, comendo comida inglesa e se vestindo como uma dama vitoriana. Aos 37 anos, Mary ainda nutria o sonho de viver longe no interior africano, totalmente distante das influências europeias, e ministrar aos africanos que jamais haviam ouvido a respeito do Evangelho, ou de seu poder para libertá-los de seus costumes opressivos. Contudo, o Conselho de Missões não apoiou o sonho de Mary. Apesar da oposição, ela orava para que Deus usasse seu tempo em Creektown como preparação para realizar seu sonho em algum momento futuro. Ela não fazia ideia como suas orações seriam respondidas, ou aonde seu sonho a levaria nos próximos anos.